Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, queridos. A graça e a paz em Cristo Jesus. Amém? Que bom. Olha, eu gostei. Alguém está animado aí. Gostei. Queridos, nós hoje vamos dar uma pausa na nossa série de exposições da primeira carta de João e vamos considerar o Evangelho de João. Então, queria pedir que o irmão e a irmã abrissem a palavra do Senhor, por favor, no Evangelho de João, capítulo 8. E vamos considerar os versos 31 a 36. Por que, pastor, esses versos? Por que iremos considerar esses versos? Como os irmãos já notaram, nós estamos de alguma forma este culto realizando em alusão ao EJC, o Encontro de Jovens com Cristo, que tivemos no final de semana passado. E o nosso tema este ano, o nosso versículo tema este ano foi João 8:36. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco mais dessa palavra com os irmãos nesta noite. Então vamos, enfim, iniciar. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 a 36. Antes vou fazer uma breve introdução. Todo evento comunica algo. Vou repetir para que isso fique bem fixado. Todo evento comunica algo. Essa comunicação pode ocorrer intencionalmente ou não. O objeto da comunicação, ou seja, aquilo que se quer comunicar ou dizer, pode ser verdadeiro, parcialmente verdadeiro ou completamente falso. Porém, todo evento quer dizer e diz algo. Eu vou exemplificar. O dia do orgulho gay, ou orgulho LGBTQ, não sei das quantas. Não se engane. Aquela multidão reunida não tem apenas o desejo de se alegrar em comunhão com seus pares na rua. Não, senhor. Pelo contrário, aquele ajuntamento tem como objetivo, um dos objetivos, mostrar para a sociedade de forma geral que um estilo de vida gay, onde a sexualidade pode ser aproveitada de qualquer forma possível e imaginável, é fonte da satisfação que você procura. Este é certamente, não é à toa que o nome é o dia do orgulho. Então é isso que eles querem comunicar. Isso foi apenas um exemplo. O encontro de jovens com Cristo, mais conhecido como EJC, que tivemos no final de semana último, não foge à regra. Ali tivemos um evento com o objetivo de comunicar uma mensagem também. Felizmente, nesses dias, após o EJC, tenho tido várias testemunhas de pessoas afirmando terem absorvido no encontro exatamente a mensagem que intentamos comunicar. E é sobre o conteúdo dessa mensagem que eu gostaria de considerar com os irmãos nesta noite. Então vamos ler agora a palavra do Senhor que está em João 8, versos 31 a 36. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, e aqui é o verso tema, portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos ensina a compreender, a absorver o que tu queres comunicar nesta noite, Pai. E que nós possamos sair daqui edificados, transformados pelo agir do teu Santo Espírito, apesar de nós, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Vamos entender um pouco em que contexto está inserido essa passagem. Após o aumento das interações de Jesus Cristo com os judeus, inclusive os líderes judaicos, o evangelho foi anunciado extensivamente pelo Senhor Jesus, de forma que alguns desses se convenceram racionalmente. Presta atenção nessa palavra que é importante. Alguns desses judeus, inclusive líderes que seguiam Jesus, foram convencidos racionalmente de que Jesus era o que reivindicava ser. E esses judeus, então, se tornaram um grupo considerável de seguidores de Jesus. Diante desse quadro, uma questão precisava ser respondida. A questão que precisava ser respondida era se esse convencimento racional refletia apenas uma persuasão mental ou uma completa rendição pessoal ao Senhor Jesus. Aparentemente, boa parte desses judeus que estavam seguindo a Jesus eram apenas convencidos e não convertidos. Por quê, pastor? Como o senhor sabe disso? Nos versos subsequentes, vemos uma mudança drástica de crença para oposição verbal. Quando, por exemplo, esses mesmos que seguiam Jesus fazem uma grave acusação contra o Senhor, como nós vemos no verso 8:48. Avance um pouquinho e vá para o verso 48. Os judeus, esses que até um tempo atrás criam em Jesus, lhes responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoninhado? Em meio, então, a este instável grupo de seguidores, Jesus precisava expor os hipócritas. E é justamente nesse contexto que está a passagem que vamos considerar nesta noite. O primeiro ponto que eu queria destacar, eu nomeei é uma pergunta, não, é mais uma afirmação. Quem pode comunicar? Quem pode comunicar? Está lá nos versos 31 e 32, que eu vou ler novamente. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A primeira característica distintiva que Jesus apresenta para destacar quem eram os seus verdadeiros seguidores e quem eram os hipócritas é muito claro no verso 31, a obediência. Permanecer na palavra de Cristo significa se submeter a esta palavra de forma que a expressão desta submissão, essa submissão à palavra do Senhor, seja observável na prática diária. Isso é obediência. Então Jesus está dizendo claramente que o que ia mostrar se eles eram seguidores verdadeiros ou hipócritas era observação na prática diária da palavra do Senhor. Aqui, Jesus está refutando, atacando os simples convencimentos intelectuais de alguns daqueles seguidores e apelando para um conhecimento prático, esse conhecimento prático que se expressa na guarda dos mandamentos. Hoje em dia, eu e você temos esses mandamentos registrados nos escritos bíblicos, que são a revelação da vontade de Deus em relação à vida espiritual, moral, social, familiar, profissional e etc. Assim, permanecer firmes, como Jesus condiciona aos seus verdadeiros seguidores, é uma estrada de mão dupla. Presta atenção aqui. Conhecer a Deus é guardar os seus mandamentos. E guardar os seus mandamentos é conhecer a Deus. É uma via de mão dupla. O apóstolo João, quando escreveu essas palavras do Evangelho de Cristo, ele está refletindo os ensinos do Mestre, que vai chamar aqueles que se dizem seus seguidores, mas que não são obedientes, de mentirosos. É isso que João
seguindo o ensino do mestre, ensina em 1 João, capítulo 2, verso 4, que nós já consideramos aqui alguns meses atrás. O que diz esse verso? João está ensinando a mesma coisa que Jesus ensinou. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Em situação completamente oposta estão os verdadeiros e obedientes seguidores do Senhor Jesus. Esses não são mentirosos, mas conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Aqueles que buscam com sinceridade de coração seguir a Jesus, obedecer aos seus mandamentos, são os mesmos que tiveram os corações regenerados e confiam as suas vidas a Jesus e a sua palavra. E essa verdade, Jesus então os libertará. Essa liberdade mencionada pelo Senhor Jesus é experimentada por aqueles que são libertos da escravidão e servidão do pecado. Ocorre esta liberdade quando nós não somos mais dominados em nossas decisões diárias pelo pecado do nosso corpo, da nossa carne, mas pela vontade do Senhor. Isso é claro. A Bíblia deixa muito clara toda vez que ela fala de escravidão, toda vez que ela fala de libertação de escravidão, que essa libertação é da escravidão que o pecado que opera no mundo. É por isso que Jesus diz, lá em João 8,34, logo está dentro dos versículos que nós vamos considerar, ele diz, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é o quê? Escravo do pecado. Portanto, a pessoa livre, segundo o conceito de Cristo, não é aquele que pode fazer o que quiser, como talvez você pense, talvez nós pensamos. Aquele que faz o que quer, o que bem entende, esse é o livre. Não. O livre é aquele que é capaz em Cristo de fazer o que deve ser feito. Essa é a liberdade segundo o Senhor Jesus. Algumas lições importantes para todos nós. O EJC, o Encontro de Jovens com Cristo, assim como todas as demais atividades dessa igreja, não são ecumênicas, mas são realizadas por discípulos de Jesus para edificar e gerar outros discípulos de Jesus. Por quê, pastor? Porque só com isso, comunicando o discipulado do Senhor Jesus Cristo, é que nós podemos apresentar esta verdadeira verdade que é experimentada por aqueles que permanecem na palavra do Senhor. De outra forma, é outro tipo de escravidão. O mundo existe diversos tipos de escravidão. Liberdade só existe uma em Cristo Jesus. E Jesus está dizendo que essa liberdade é experimentada naqueles que permanecem firmes na palavra dele. Para nós, em nosso contexto, permanecer na palavra de Jesus não é muito diferente do que era naquela época. Significa viver de forma submissa à vontade de Deus revelada na Bíblia Sagrada. Como tratamos nossos cônjuges, como educamos nossos filhos, como escolhemos e exercemos nossas profissões, que tipo de entretenimento consumimos e etc. Todas as decisões e vontades diárias devem ser um esforço dos livres, dos que foram libertados em Cristo, devem empenhar um esforço em submeter, colocar debaixo da vontade de Deus, debaixo da palavra. Do contrário, meus irmãos, flertamos com o perigo da hipocrisia. Eu disse que o EJC, essa igreja, em todas as suas atividades, quer comunicar algo. E esse algo envolve certamente a obediência à vontade do Senhor. Quem veio aqui 2 vezes em um culto já ouviu isso. Porém, como podemos comunicar a obediência se não obedecemos? Esse é o perigo da hipocrisia. E note um detalhe muito importante. Esse comunicar não é responsabilidade apenas de pastor, mas de todo servo e discípulo de Deus.
Você é um verdadeiro, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Você é um verdadeiro servo e discípulo de Deus se você vive uma vida se empenhando em viver conforme a palavra dele. Então, você pode comunicar isso para os demais. Nós oramos ainda agora aqui um pouco com o irmão Alfredo e a irmã Alzira sobre como o evangelho alcançou eles e como eles têm o desejo que alcance outros. Mas certamente esse evangelho que alcançou eles envolve essa realidade de permanecer na palavra do Senhor. E é o mesmo evangelho que eles comunicaram aqui, que o Semear está comunicando e que essa igreja comunica há 127 anos. Anunciar, então, esta carta de alforria do evangelho disponível em Cristo é uma das principais razões de existir da igreja. O EJC não é nada mais do que um braço da igreja comunicando esta mensagem. É a própria igreja comunicando a liberdade que há em Jesus Cristo. Se você, então, luta contra o pecado no poder do Espírito Santo, e por mais que não consiga vencer uma vez ou outra, mas ainda assim você tem avançado buscando, avançado lutando, então isso é um grande sinal de que você tem experimentado a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Segundo ponto, quem não pode comunicar. O primeiro era quem pode comunicar, o segundo é quem não pode comunicar. Está lá nos versos 33 a 34 do capítulo 8 de João. Diz assim: eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Falando em hipocrisia, como eu comentei nas aplicações anteriores, diante das palavras de Jesus, são justamente os seguidores hipócritas que se levantam no verso 33. Eles dizem: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer seremos, no futuro, seremos livres se nós nunca fomos escravos de ninguém? A palavra de Jesus os chocou, pois insinuava que eles não eram livres espiritualmente, e sim escravos. Eles se ressentiram profundamente com essa observação. Por quê? Porque os judeus, de forma em geral, se imaginavam religiosamente livres, pois eram nação escolhida de Deus, descendentes de Abraão, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, como vemos em Êxodo, Deuteronômios e etc. Como pode alguém dizer a este povo que vocês serão livres? No verso 34, Jesus escancara a qual escravidão eles estavam submetidos. Ele diz: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Eles podiam ser judeus, podiam ser etnicamente judeus, biologicamente judeus, mas eles não eram livres porque eram escravos do pecado, eram escravos do pecado. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós estamos diante de um dos pronunciamentos mais marcantes ditos pelo Senhor Jesus. Ele elimina totalmente e imediatamente qualquer distinção entre judeus e gentios quanto à posição diante de Deus e de sua santa lei. A regra é só uma para todos, quer seja judeu, quer seja gentil. Quem vive pecando é escravo do pecado. Aqui é uma verdade muito profunda para nós. Eu já disse algumas vezes e eu faço questão de enfatizar novamente. A qualificação, preste atenção, meu irmão, a qualificação espiritual de qualquer pessoa é atestada pelo relacionamento desta com o pecado. A qualificação espiritual de qualquer sujeito é atestada pelo relacionamento deste com o pecado. A expressão que Jesus usa, vive pecando, é importante para a nossa compreensão, pois se refere a um ato contínuo, ou seja, quando a prática do pecado é um hábito manso, tranquilo e comum na vida da pessoa.
Esse tipo de pecador que vive na prática do pecado de forma mansa, habituado, conformado com o pecado, esse tipo de pecador não conhece a Jesus. Não confunda pecar com viver na prática do pecado. O próprio João ensina que é impossível viver sem pecar neste mundo caído. Você pode ler depois em 1 João 1,8. Ou seja, é impossível, essa palavra diz mais ou menos assim: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e não fala a verdade. Porque neste mundo caído, certamente nós pecamos, nós sabemos disso. Eu peco, você peca, nós sabemos disso. Mas aqueles que constantemente, mansamente, conformadamente erram o alvo da vontade de Deus e estão tranquilos com isso, esses definitivamente são escravos do pecado. Por quê, pastor? Porque o escravo é aquele que é incapaz de se libertar do domínio do Senhor, do seu Senhor. É como um algemado, um encarcerado. Esse é o quadro que Jesus descreve acerca daqueles seus seguidores judeus hipócritas. Eles eram prisioneiros, acorrentados a uma vida de pecado. Aqui, as lições não poderiam vir sem uma pergunta, para mim e para você. Você tem vivido na prática de algum pecado e está conformado com isso? Você tem vivido constantemente com uma prática diária, semanal, mensal? Não pense que a frequência é o que vai definir se você está conformado ou não com o pecado. Você pode pecar uma vez ao ano e está conformado com o pecado. E você pode pecar todo dia e não estar conformado com o pecado. Não é uma questão de frequência. É uma questão de como você lidar com o pecado. Se é uma luta para você, mesmo que você caia todo dia, então de alguma forma você está experimentando a liberdade que Cristo está falando. Agora, se você está conformado, não, no dia 20 de outubro é o dia que eu posso aprontar, eu separei só esse. Eu dei 364 para o Senhor, mas eu separei um para mim. Aí você está conformado com o pecado. Como um escravo, e aí volta a ideia de comunicar aqui. Quem pode comunicar? E esse segundo ponto é quem não pode comunicar. Como um escravo pode comunicar a liberdade se ele está preso? Imagine a lógica na ilustração de Cristo. Jesus está usando uma ilustração aqui do escravo. Jesus sabe que eles não eram de fato escravos, amarrados, trabalhando para um senhor local lá e etc. Ele está usando uma ilustração, mas o escravo é aquele que está submisso à vontade do seu senhor e que pode estar preso, pode estar acorrentado e etc. Como uma pessoa nessa condição pode comunicar, ensinar o que é liberdade? É impossível. Pastor, e o que eu faço? Eu estou nessa situação que o senhor falou. Se arrependa e creia em Jesus Cristo, porque nele, em Jesus Cristo, você terá força para lutar contra o pecado e nunca mais lutará essa luta sozinho, mas a poderosa graça de Deus lhe acompanhará para sempre em Cristo Jesus. Que forma diferente de lutar contra os nossos pecados, não é mesmo? Meus irmãos, o texto que eu vou ler aqui, Hebreus 4, 15 a 16, esse texto aqui já me ensinou muito. Eu gostaria que pudesse lhe ensinar também. Esse texto nos mostra que nós em Cristo não estamos sozinhos. Que as lutas, por mais severas que sejam, especialmente a luta contra o pecado, pode ser vivida debaixo da graça do Senhor. Você cai, mas o Senhor te levanta. Este é um ensino, olha aqui. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Pois não temos um sumo sacerdote, um mediador entre os homens e Deus. Em outras palavras, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Por isso, olha aí o verso 16, é lindo, marca na sua Bíblia, meu irmão. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia
e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Se você tomar uma decisão por Jesus na sua vida, eu não quero mais ser escravo do pecado, no momento que o texto está nos prometendo, é que no momento da luta, se você sinceramente recorrer ao Senhor, Ele vai derramar graça para o momento da necessidade. Esses que experimentam essa graça, que já tomaram, nós que já tomamos a decisão por Jesus, nós somos um instrumento poderoso, devemos ser um instrumento poderoso para comunicar essa mesma liberdade. Porque você de fato será livre se entender isto. Não existe verdadeira liberdade sem Jesus Cristo. Aqui eu não sei, é possível que tenha aqui alguém que nunca confessou sua fé ao Senhor Jesus. Pois eu vou dizer para você uma verdade absoluta agora. Se você não se submete ao senhorio de Jesus Cristo, você é escravo do pecado. Porque não existe liberdade. Você sabe, se você parar para pensar um pouquinho, você vai chegar a essa conclusão. Não existe liberdade sem a presença do Senhor Jesus. Terceiro e último ponto. A mensagem do EJC e da igreja. Está lá nos versos 35 e 36. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Depois de descrever seus seguidores hipócritas como sem liberdade verdadeira, agora Jesus lida com outro aspecto da condição de escravidão. Um escravo pode até usufruir dos privilégios da casa de seu mestre por um tempo, mas não para sempre. Pense na ilustração que Jesus está fazendo. Lembrem que a escravidão no contexto romano não era igual à escravidão negra que nós experimentamos aqui no Brasil. Às vezes o escravo ele trabalhava na casa, tinha algumas regalias e etc. Por isso que Jesus está dizendo isso aqui. Um escravo pode até usufruir dos privilégios da casa de seu mestre por um tempo, mas não para sempre. A qualquer momento, ele pode ser dispensado ou vendido. Os judeus deveriam considerar isso, pois se orgulhavam de sua descendência Abraão, porém, segundo Jesus, somente um filho obediente de Deus possui e distribui a verdadeira liberdade. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A expressão de fato serão livres se refere ao fato de que a liberdade dada por Cristo é a única real e definitiva. Essa é a liberdade da escravidão do pecado, em contraste com a liberdade que os judeus estavam expressando, que considerava a sua natureza étnica. Essa libertação de Jesus Cristo, em seu aspecto total, envolve perdão dos pecados, libertação do poder do pecado no tempo presente e um dia a libertação da presença do pecado. Por isso, o texto diz que quando o Filho liberta alguém, então este será verdadeiramente, de fato, livre, pois ele é adotado como Filho de Deus, conforme ensina Paulo em Gálatas, capítulo 4, versos 4 a 7. Olha esse belo texto trinitário, meu querido e minha querida. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebesse a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito, enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim, o alvo, olha a sequência que Paulo está fazendo aqui. Aquele que é alvo dessa obra do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, esse já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Essa é a maravilhosa mensagem que todos nós trabalhamos e nos esforçamos para comunicar
no último EJC que nós tivemos e que essa igreja não faz diferente. Note como é uma mensagem única e poderosa. Ela pode transformar escravos do pecado em filhos do Deus Altíssimo, Criador e sustentador de todas as coisas. É incrível! É incrível essa mensagem, a palavra do Evangelho de Cristo. De escravo afundado na lama do pecado, você se torna filho do Deus Altíssimo. Que mensagem mais poderosa que essa pode existir? Muitas pessoas, assim como boa parte dos jovens que estavam no EJC, às vezes não possuem a noção de que são escravos, se acham livres porque podem curtir a vida, mas ignoram que possuem uma corrente amarrada em seus pescoços que leva à morte. É para lutar contra esse mal que nós, o EJC, a Primeira Igreja Batista do Pará, o corpo de Cristo, nos empenhamos em comunicar essa mensagem de libertação. Ser detentor desse poderoso conteúdo deve ser de grande motivação para a Igreja de Cristo. Nós somos o corpo que Cristo separou ao redor desta poderosa mensagem para anunciar o Evangelho de Cristo, que pode libertar a toda criatura. É por isso que nós temos que contribuir com missões. Não estava no roteiro, mas missões não é porque muitas vezes a gente confunde missões. A principal razão de missões não é porque queremos levar tratamento dentário, porque queremos levar cesta básica. Tudo isso é bom. Mas o camarada vai com dente bonito para o inferno sem Cristo. O cara vai com a barriga cheia para o inferno sem Cristo. Só o que liberta verdadeiramente é o Senhor Jesus Cristo e o Evangelho. É por isso que nós, como igreja, devemos investir em missões. Concluindo, essa é a mensagem que o EJC comunicou e que esta igreja comunica, culto após culto. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Em nome de Jesus, amém.